a soteriologia sinergista da carta aos Hebreus e o juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. No vídeo passado eu trouxe à discussão inúmeras críticas que o entendimento adventista enfrenta da parte de teólogos, cristãos, enfim, que raciocinam de uma forma diferente da forma como o adventismo raciocina e como que eles usam a carta aos Hebreus para fundamentar as discordâncias que eles têm do adventismo do sétimo dia, tá bom? Então são várias críticas, eu vou responder a todas elas e estou aqui fazendo o primeiro vídeo resposta a estas críticas, tá? O primeiro tema que eu escolhi para a gente trabalhar, na minha opinião, é o tema mais fundamental, que está na base de inúmeras outras discussões, que é a soteriologia e se a carta aos Hebreus funciona dentro de uma lógica monergista, calvinista ou sinergista arminiana. Também é importante que vocês entendam que entre os arminianos há alguns que não gostam do rótulo sinergista e preferem um rótulo de monergistas condicionais. Deus é o único agente da salvação, mas ele efetua a obra da salvação impondo condições e levando em conta condições que ele impôs sobre as criaturas. Mas não é assim, Deus e o homem estão numa parceria bem de camaradas, como se fossem iguais, e um completando a obra do outro, então estão aí no sinergismo trabalhando juntos, então Deus faz um pouquinho do trabalho, o homem faz o outro pouquinho, e aí a salvação acontece. Alguns arminianos se incomodam com o rótulo sinergista em relação enfim, a identificar essa dinâmica da interação entre Deus e o homem na salvação e preferem o rótulo monergismo condicional. Eu, Ezequiel, não tenho problema com nenhum dos dois rótulos, tá? De falar de sinergismo, nem falar de monergismo condicional, ainda que eu prefira falar de sinergismo para destacar a diferença em relação ao monergismo incondicional do calvinismo, beleza? Então essa é a primeira questão que eu gostaria de trazer. E outra questão que eu gostaria de trazer também tem que ver com o seguinte. Eu tenho muitos materiais no meu canal falando de polêmicas específicas entre calvinistas e arminianos. Então eu vou pressupor que você que está assistindo esse vídeo tem um pouco de noção dessa amplíssima e centenária discussão. Caso eu esteja errado no meu entendimento e você pouco saiba a respeito das polêmicas e das interpretações e etc. entre esses dois grupos protestantes, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo uma playlist com os meus vídeos falando em calvinismo e arminianismo. Eu não fiz essa playlist ainda, vou fazer depois que terminar de gravar esse vídeo. Acredito que deva ter aí talvez entre uns 30, 40 vídeos falando sobre isso, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas vou reunir todos eles em uma playlist e vou colocar aqui embaixo, se você então quiser se aprofundar em inúmeras discussões e questões a respeito de monergismo, sinergismo, depravação total, eleição condicional ou incondicional, graça resistível ou irresistível, perseverança ou apostasia dos santos e como que não é tudo isso, se a expiação é limitada ou ilimitada, falando aí de inúmeras questões dentro desta polêmica. Então, não vou assim fazer um panorama muito amplo e muito geral antes de começar a minha análise da carta aos Hebreus, mas vou pressupor que você conheça um pouco dessa discussão e vou trabalhar naturalmente os tópicos da carta aos Hebreus e trabalhar um pouco da sua soteriologia e buscar identificar pela leitura do texto, pela análise do texto, se nós estamos aqui diante de um documento que mantém, enfim, uma soteriologia monergista calvinista ou uma soteriologia sinergista arminiana, tá bom? E eu acho que algumas pessoas já têm uma dica de qual posição é a minha. Enfim, mas seja como for, a gente nunca perde por avaliar as questões bíblicas de múltiplas perspectivas e aí procurar, naturalmente, da nossa parte particular, né,
e escolher aquela que nós entendemos que melhor reflita a linguagem, a cosmovisão, as dinâmicas do texto bíblico em si, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, desta palavra é que devem surgir as nossas convicções, as nossas teologias, as nossas doutrinas e tudo mais em relação à nossa compreensão de Deus, do homem, do pecado, da salvação e de tudo mais. Beleza? Fechado? Então, vamos começar. Eu separei vários textos de toda a carta aos Hebreus, praticamente de todos os capítulos, poucos capítulos ficaram de fora, para falar um pouco das questões, né, de salvação. E o primeiro texto, Hebreus 1, verso 3. Jesus é o esplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu li esse texto aqui nessa série de múltiplas perspectivas e agora eu vou ler de mais uma perspectiva. E aí eu vou falar um pouco de pecado e salvação. Jesus é apresentado na carta aos Hebreus como o Filho de Deus, a expressão exata do ser de Deus, e ele é descrito como tendo realizado uma obra, a purificação dos pecados. Aqui existe então a ideia de que o pecado é o contexto da obra de Cristo de salvação. Então, o que acontece? A doutrina do pecado está na base de toda a discussão da doutrina da salvação. Beleza? Isso não é novidade para a maioria das pessoas. Então tá bom. Isso não é diferente na teologia calvinista e não é diferente na teologia arminiana. Se nós vamos encontrar diferenças entre as duas, não vai ser na ideia de que, enfim, o ser humano caiu, existe a queda e em função da queda toda a realidade do pecado. Na verdade, a diferença entre calvinistas e arminianos tem que ver em que termos a queda acontece, se ela acontece predestinada por Deus, correspondente a algum aspecto da vontade divina, ou se ela acontece pela permissão de Deus, mesmo contra a sua própria vontade. Okay? O calvinismo não admite que nada aconteça contrariamente à vontade de Deus, porque se algo acontecesse contra a vontade de Deus, haveria uma vontade no universo mais forte do que a vontade divina. Então, para resguardar a soberania absoluta entendida nos termos do calvinismo, o calvinismo diz que Deus guia todas as coisas que acontecem, inclusive guia a própria queda da humanidade, tá bom? Ele predestina essa queda, ele deseja, de certa forma, esta queda para melhor exercer os seus atributos, como ira e etc., que não seriam manifestos se o homem não caísse em pecado. E assim, quando Deus vai manifestar a ampla extensão das suas características, dentre elas a ira contra o pecado, é que ele será mais glorificado do que se não expressasse esta característica da sua natureza. Então, em função disso, Deus determina a queda para expressar a sua glória. Claro, entre os calvinistas vai haver inúmeras discordâncias, né? Então existem as discussões entre infralapsarianos e supralapsarianos, se a predestinação acontece antes da queda ou depois da queda, e etc. E existe uma ampla gama de discordâncias entre hipercalvinistas e calvinistas moderados, inclusive alguns não gostam desse título também, calvinista moderado. Tudo é muito amplo dentro dessa discussão, é importante que você saiba, tá bom? Do lado arminiano dessa questão como um todo, o arminianismo entende, e dentro do arminianismo o adventismo entende, que a queda acontece dentro de uma dinâmica onde Deus permite a queda, Deus sabe de antemão que a queda vai acontecer, mas a queda acontece contrariamente à vontade de Deus. Deus falou, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão você vai morrer. Deus sabia que eles iriam comer? Deus sabia, mas ele já avisou para que não comesse e de forma sincera desejava que eles não comessem. Naturalmente, a partir da presciência de Deus, Deus já de forma presciente também resolveu o problema previamente e Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ainda que essa manifestação histórica da morte de Cristo só viesse a acontecer em certo determinado tempo da história. Seja como for, o texto de Hebreus nos conduz a um momento onde a manifestação histórica da morte de Cristo, da cruz de Cristo, já havia se
concretizado, acontecido, e em função disso existe a ideia de purificação do pecado. Então aqui, inclusive dentro desse tipo de dinâmica, é importante que vocês entendam uma diferença importantíssima sobre calvinismo e arminianismo. A partir daqui, o arminianismo vai raciocinar dentro de uma lógica de graça preveniente e o calvinismo vai raciocinar dentro de uma lógica de eleição incondicional. Aí existem inúmeras discussões, nós vamos ver inúmeras delas aqui na análise do texto de Hebreus, mas é importante vocês entenderem isso, que uma diferença básica entre a doutrina calvinista e a doutrina arminiana é que no calvinismo a superação da condição da depravação total e do pecado passa pela eleição incondicional, pela graça ser irresistível, pela expiação ser limitada, pela perseverança dos santos ser uma certeza absoluta de forma que não há nem possibilidade de apostasia para aquele que é eleito e por quem Cristo morreu e etc. Enquanto a lógica arminiana dessa discussão toda funciona de uma forma um pouco diferente. O ser humano cai em pecado contra a vontade de Deus. Adão e Eva contaminam toda a humanidade com o pecado, porque agora eles transferem a sua natureza pecaminosa mortal aos demais seres humanos, e Deus responde a isso com graça preveniente, libertando o arbítrio das pessoas, pelo menos em alguma medida, para que as pessoas possam escolher entre o bem e o mal, e assim desenvolverem o seu caráter para o bem, ou se aprofundarem no mal. Se elas se aprofundarem no mal, elas são responsáveis por isso, porque estava aberto para elas, pela graça preveniente, o caminho do bem. E aqueles que seguem o caminho do bem não têm mérito na sua salvação, porque tudo foi startado pela obra da graça preveniente de Deus, que contextualiza todo e qualquer bem que o ser humano possa pensar ou fazer, porque de si mesmo o ser humano não pode fazer nada, assim disse Cristo, sem mim nada podeis fazer. Então assim, eu não queria inclusive ter feito essa ampla contextualização entre calvinismo e arminianismo aqui, já está 12 minutos do vídeo, mais um vídeo grande vem por aí. Seja como for, acho que é importante contextualizar as questões e que as coisas possam começar a ficar mais claras para vocês, para a gente agora, de fato, poder se dedicar à carta aos Hebreus. Então, em Hebreus capítulo 1, verso 3, se fala da purificação do pecado. O pecado é o pressuposto e existe uma obra de Deus na direção, né, da superação do pecado, da purificação da obra que o pecado realizou. E aí, essa ampla obra do que Deus vai purificar em relação ao pecado, ela acontece dentro de uma dinâmica. Será essa dinâmica monergista ou sinergista? É a questão que está agora na base do que a gente vai discutir. Então, beleza. Então, lá no capítulo 1, já no verso 14, se fala dos anjos como ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora, a salvação ela já está começando a ser pintada na carta aos Hebreus como envolvida dentro de um contexto celestial. Agora, Cristo morre pelo pecador, agora ele faz a purificação dos pecados, ele assenta nas regiões celestiais, e dessas regiões celestiais ele envia os anjos para ministrar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Opa, já existe aqui uma lógica de cooperação, mas inicialmente é uma cooperação entre Deus e os anjos. Então, a esfera celestial, Deus e os anjos estão cooperando para a salvação do homem. Bacana, já está havendo uma primeira noção de sinergismo aqui, mas ainda não é um sinergismo entre Deus e o homem na experiência da salvação. É um sinergismo entre Deus e os anjos, beleza? Fechou. Aí, qual a implicação desse sinergismo entre Deus e anjos para a experiência humana da salvação? Capítulo 2, versos 1 a 3. Por essa razão importa que nós, seres humanos, nos apeguemos com mais firmeza às verdades que ouvimos, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram? E o verso 4. Dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. E aqui as questões sinergistas já vão ficar
absolutamente claras. Já existe um sinergismo entre Deus e os homens, aliás, entre Deus e os anjos. Naturalmente, Deus sempre é o centro, Deus sempre é o foco, Deus sempre é a fonte, Deus é o comandante dessa história, não há nenhuma dúvida quanto a isso. A teologia arminiana e adventista não vai se levantar contra isso. Mas agora, esse Deus que é o centro utiliza-se de forma sinergista dos anjos para ministrar a favor dos que hão de herdar a salvação. E enquanto isso, existem responsabilidades a serem cumpridas pelos homens que estão recebendo a mensagem da salvação. O homem que está ouvindo as verdades divinas, ele precisa se apegar, ele não deve se desviar, ele não vai escapar caso ele venha a negligenciar essa grande salvação a respeito da qual ele está ouvindo. Essa salvação, inicialmente, ela foi anunciada pelo Senhor, mas depois ela é confirmada pelos que ouvem o Senhor dizendo, aqui falando de Cristo. E agora Deus, de forma inclusive sinergista, ele dá testemunho junto com os homens. Então, enquanto os homens pregam, o Deus coopera, fazendo milagres, prodígios, sinais, distribuindo o Espírito Santo de acordo com a sua vontade. Então perceba, Deus é o grande líder, né, para conduzir enfim, a pregação da mensagem da salvação, mas agora os homens estão o quê? Pregando. Os homens estão se apegando. Os homens estão não se desviando. Os homens não vão escapar se eles negligenciarem. E eles vão fazer o quê? Eles vão ouvir da parte do Senhor, depois eles vão pregar. E quando eles forem pregar, Deus vai cooperar com eles. Olha só, cooperando juntamente com eles. Dando testemunho juntamente com eles. Então, a lógica sinergista ela vai ser absolutamente clara e, inclusive, a lógica do livre-arbítrio. Veja lá o verso 2. Toda transgressão ou desobediência recebe um justo castigo. Se o pecado funcionasse dentro da lógica calvinista, e aí não vou fazer uma digressão muito ampla, mas preciso dizer que o pecado seria algo absolutamente inescapável, uma vez que a natureza do pecado é de tal forma que o ser humano totalmente depravado não pode escapar dele em mínimo grau e em nenhum sentido. Somente a graça irresistível, a eleição incondicional, a morte de Cristo por ele, a perseverança dos santos e a expiação, não sei o que lá, o que, etc., é que podem resolver esse problema. Agora imagina uma coisa importante. O homem que não está envolvido na graça irresistível, na eleição incondicional, Cristo não morreu por ele, o não eleito, ele não pode fazer outra coisa além de pecar. E quando ele peca, se ele é punido, isso não é uma punição justa, porque ele não pode fazer outra coisa além de pecar. É justo que eu seja preso porque eu sou um ladrão, porque eu tinha toda a capacidade de não ser um ladrão e ser um trabalhador. Se a minha única possibilidade de vida é ser um ladrão, que pecado há em ser um ladrão? Não há nenhum. Que punição há porque eu respiro? A única coisa que eu posso fazer é respirar. Se eu não respirar, eu não existo. Se o pecado se funcionar numa lógica calvinista como uma respiração, sem ela não se vive, por exemplo, da parte do não eleito, o não eleito peca sem culpa, porque ele não pode fazer nada além de pecar. Mas a carta aos Hebreus funciona dentro de uma lógica diferente. Toda transgressão e desobediência recebe um justo castigo, o que implica que ninguém é obrigado a transgredir e desobedecer, pelo menos não em certos sentidos. É verdade que a experiência da queda impôs sobre a existência humana uma condição mais complexa do que a condição de Adão e Eva antes da queda, que tinham uma liberdade de escolha entre comer a fruto do conhecimento do bem e do mal e não comer, que nós hoje não temos. A gente já nasce comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, já numa condição de pecado, já numa condição de morte, e a gente vive, né, nesse contexto, enfim, pecaminoso, natureza pecaminosa, ações pecaminosas, morte, e não tem o que fazer. A gente não pode evitar pecar, como não pode evitar morrer. Pelo menos nesse sentido mais amplo e mais geral da doutrina e da experiência do pecado.
Entretanto, em outro sentido, em um sentido real, o pecado é uma transgressão de quem poderia não transgredir. Eu mentir, podia ter falado a verdade, mas escolhi mentir. Eu podia não ter traído a minha esposa lá no site pornográfico, ou lá com a minha vizinha, ou lá com não sei quem, mas eu escolhi fazer tal e tal coisa, ok? Por detrás daqui existe uma ampla discussão sobre a natureza do pecado, entre calvinistas e arminianos de igual forma. Seja como for, já estamos entendendo aqui que a carta aos Hebreus está dando ampla base para as convicções arminianas sinergistas, na qual o homem tem responsabilidades dentro da sua experiência de salvação para se apegar, não se desviar, não escapar caso venha negligenciar, e o Deus coopera com o homem coopera com Deus, e o evangelho vai sendo pregado. Maravilha? Bom, temos aí 20 minutos de vídeo e eu ainda estou no capítulo 2 e eu quero chegar até o capítulo 13. Será que vai longe a nossa conversa? Acho que vai, né? Maravilha, então vamos livremente permitir que a palavra de Deus fale, tá bom? Aí, vamos lá. Hebreus 2, verso 5 e Hebreus 2, verso 9. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. E o verso 9 diz: vemos, todavia, aquele que por pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Verso 9. Ora, Deus, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então aqui existem alguns textos muito interessantes. O mundo que há de vir foi sujeitado ao homem, mas a gente ainda não vê essa sujeição na prática e na realidade, porque o mundo que há de vir ainda não veio. Por isso a gente vive na tensão escatológica entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas qual é a mensagem a ser pregada nesse contexto de tensão escatológica? É que Cristo, pela graça de Deus, provou a morte por todo homem. E aqui, expiação limitada foi para o espaço. Cristo morreu por todo homem, por todas as pessoas. O calvinismo vai procurar todo tipo de argumento linguístico, contextual, para tentar negar frontalmente as afirmativas bíblicas de que que Cristo morreu por todas as pessoas, que Deus ama todas as pessoas, e sempre o calvinista vai sofismar para trazer sobre o texto, impor sobre o texto, interpretações de tal forma que todo homem significa todo eleito, todo escolhido, todo predestinado, porque de outra forma, como é que acontece? Cristo morre por todo mundo, mas nem todo mundo é salvo. E quais as implicações desta verdade bíblica? Que Cristo morreu por todos e nem todos são salvos. A implicação dessa verdade é que, na verdade, a experiência da salvação acontece dentro de uma dinâmica monergista, aliás, sinergista e não monergista. Por isso, mesmo Cristo tendo morrido por todos, nem todos são salvos, porque nem todos cooperam, nem todos aceitam, nem todos se identificam pela fé com a morte de Cristo e rejeitam, e são incrédulos, e são desobedientes, e preferem o pecado, e a incredulidade acabou. Essa lógica que está implicada na ideia de que Cristo morreu por todos, mas nem todos são salvos, destrói por completo toda a fundamentação da teologia calvinista. Não é à toa que eles lutem com todas as suas forças e todos os seus argumentos contra, a visão sinergista da salvação, que está obviamente clara aqui na carta aos Hebreus, inclusive com um tom absolutamente distinto de expiação ilimitada. Cristo provou a morte pela graça de Deus por todo homem. Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. Continuando, Capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aqui eu vou começar a chamar a atenção de vocês para verbos de conotação sinergista, Nós somos
participantes de uma vocação celestial. Não é assim, olha, a vocação celestial é de tal natureza que invade a nossa natureza, as nossas escolhas, e não nos deixa escolha a não ser termos essa vocação celestial. Não, é uma participação, é uma lógica mais fina, é uma lógica mais coerente, mais sutil, mais dinâmica, e não tem essas implicações de uma graça irresistível que o pecador não pode resistir, agora invade a sua vida e lhe obriga a nascer de novo. E só não faz isso por todo mundo porque não deseja que todo mundo nasça de novo. E as implicações aí é que Deus não ama todo mundo, Deus não quer que todo mundo seja salvo. E aí é o calvinismo, né? Que lindo, né? E é bonito, inclusive, que calvinista queira falar que doutrina do juízo investigativo é herética, né? Alguém que mantém uma teologia cuja implicação é que Deus não ama todo mundo, que Cristo não quer a salvação de todo mundo, quer chamar juízo investigativo de herético, vai se olhar no espelho, cara. É isso que você tem que fazer. Enfim, ok, o que mais? E você começa a perceber essa coisa, né, da linguagem sinergista, que chega assim de forma absolutamente explícita, não é uma coisa implícita que você tem que impor ao texto. Veja, por exemplo, capítulo 3, verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então veja, nós somos a casa de Cristo se a gente guardar a exultação da esperança que a gente tem tido até o fim. Então, você é a casa de Cristo, você pertence a Cristo, você participa de Cristo condicionalmente, sob a condição de que você guarde firme a sua ousadia, a sua exultação em termos da esperança em função do que Ele é e do que Ele fez por você. Ah, você não está convencido? Dá uma olhada aí, capítulo 3, verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, participar de Cristo, estar em Cristo, estar com Cristo envolve elemento claramente condicional e demanda que você guarde, né, firmemente até o fim a sua confiança, a sua convicção, a sua ousadia, a sua fé. Aí está toda a noção, enfim, da responsabilidade humana em assim fazer. Que sentido haveria esse tipo de exortação se o homem não tivesse responsabilidade em guardar a sua fé, porque não tem condições de guardar a sua fé pela depravação total e depende de uma graça irresistível que lhe tire o livre-arbítrio para que ele possa, enfim, seguir a Deus, porque se ele usar minimamente o seu livre-arbítrio, ele vai pecar e negar e abandonar Deus e acabou. Enfim, esse tipo de antropologia absolutamente negativa, onde não tem graça preveniente, onde Deus não contrapõe as experiências negativas do pecado, enfim, as questões negativas do pecado na natureza humana, que é a teologia calvinista, ela já está totalmente falida, a gente não chegou mal no capítulo 4. Da carta aos Hebreus, mas tem muito mais pra gente avaliar, tá bom? Então, capítulo 4, o que acontece? Se diz que a nós está sendo deixada a promessa de entrar no descanso, ok? E assim, a gente deve temer diante disso para que não pareça que algum de nós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra que eles ouviram não se lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Aqui é uma argumentação muito interessante também, falando um pouco dos incrédulos israelitas como um protótipo de alerta para os crentes cristãos. Se você se tornar um descrente cristão, assim como o israelita se tornou descrente dentro da experiência do Êxodo, por exemplo, inicialmente eles creram no Senhor e saíram do Egito, daqui a pouco está murmurando, reclamando e descrendo no deserto. Essa geração pereceu pela incredulidade e pela desobediência. Aqui, o autor da carta aos Hebreus usa isso para colocar temor no cristão. Se o cristão não pudesse passar por essa experiência aqui, não haveria nenhum motivo de temor. Além disso, olha que interessante, o evangelho, Boas Novas, foi anunciado aos israelitas, mas não aproveitou. Por quê? Porque não foi acompanhado da fé. Olha a linguagem sinergista, o acompanhamento da fé naquilo que a gente ouve da parte do evangelho. Se não vier acompanhado da fé humana, não tem fé. Não tendo fé, não tem justificação, não tem santificação, não tem salvação.
A salvação não é pela fé, mediante a graça e etc. Então, interessante. Ou seja, o que faltou aos incrédulos foi fé e não graça ou predestinação. Ah, não, eles não creram porque eles não receberam a graça. Eles não creram porque eles nunca foram amados por Deus e nunca foram eleitos por Deus. Essa não é a realidade da palavra de Deus. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a graça quando esse termo chegar, né, dentro aqui da carta aos Hebreus. Mas a gente já está percebendo que a lógica calvinista já está caindo por terra absolutamente diante da leitura da carta aos Hebreus, e a gente ainda nem chegou no capítulo 6 e no capítulo 10, que são os ápices, né, das argumentações em relação a isso. Só aqui, ó, do capítulo 1 a 3, aqui 1 a 4, já está desmoronada a fé calvinista, a interpretação monergista da soteriologia de Hebreus. Mas tem muito mais. Continuando. Quando a gente chega aqui em Hebreus 4, verso 11, por exemplo, então, se diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, olha que interessante. Para não cair na desobediência, para entrar no descanso, é preciso que a gente se esforce. O esforço é a linguagem do sinergismo, né? Naturalmente, esse é um esforço que Deus nos capacita a nos esforçar. De outra forma, nós não conseguiríamos nos esforçar. Isso é verdade. Tanto quanto eu respiro, porque Deus me dá força para respirar. Se Deus retirar a minha força de respirar, eu morro e acabou. Então, Deus ele está sempre conduzindo esses processos como um todo aqui, mas isso não se redunda e não se torna e não se transforma em monergismo. Isso simplesmente se transforma o quê? No sinergismo. Deus toma a iniciativa e me dá a salvação. Eu me apego, eu me agarro, eu me esforço, eu luto, eu participo de Cristo se eu mantenho a minha fé firme, e etc, 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 que é a implicação óbvia e natural da simples leitura dos textos da carta aos Hebreus, tá bom? Verso 14, né? Conservemos firmes a nossa vocação, do capítulo 4. Verso 16 do capítulo 4. Acheguemo-nos confiadamente, portanto, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que coisa interessante aqui. Como que o israelita recebia a graça no contexto da doutrina do santuário lá de Levítico? Ele trazia o sacrifício. Então ele reconhecia o seu pecado, tomava a iniciativa em relação a esse pecado, ia lá e entregava o sacrifício, e aí acontecia todos os rituais em relação ao sangue, e depois o dia da purificação lá do santuário. Beleza, no dia da expiação. Aqui você percebe que o autor da carta aos Hebreus coloca também certo protagonismo sobre o homem. O homem deve se chegar ao trono da graça. Claro, nesse ponto, o calvinismo gosta de levantar aquelas questões de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. E eles pretendem, com esse tipo de recurso, dizer que o homem só se achega a Deus porque primeiro Deus dá graça. Sim, não há dúvida nenhuma de que isso é verdade, uma vez que o homem sem Cristo nada pode fazer, o homem sem a graça nada pode fazer. A graça contextualiza e conduz toda a experiência da fé para a salvação. Não há nenhuma dúvida disso. Entretanto, tem pessoa que chega sobre o trono da graça, confiando, e tem pessoa que não chega ao trono da graça. Essa é a questão. Então, o que define quem é salvo e quem não é que a um Deus deu graça, o eleito, e a outro Deus não deu graça, o reprovado. Não, a ideia é, alguns chegam, outros não. Alguns conservam firmes a sua confissão, outros não. Alguns creem em Cristo, outros não. E isso não pode ser lançado sobre a culpa de Deus, que ama todos e deseja a salvação de todos. Se Deus estivesse sendo julgado aqui nos termos do lugar das pessoas, Deus creria em Cristo. Deus quer que todos creiam em Cristo, mas naturalmente Deus respeita a escolha do não crer e do desobedecer da parte dos ímpios que nunca creram ou dos cristãos que vieram a crer, mas que de alguma forma estão considerando abandonar a sua vocação cristã. Beleza? Fica claro aí as questões? Acho que está ficando tudo muito claro. E assim, como ápice desse tipo de discussão, por exemplo, né, a gente lê Hebreus 5, verso 9. Embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Olha que o sinergismo interessante, né? Jesus é o autor da salvação eterna. Nenhum arminiano adventista nega isso. A questão é que Jesus é o autor da salvação eterna e dentro da experiência da salvação eterna está implicada uma experiência de obediência a Cristo. Inclusive, o próprio crer é uma obediência. Naturalmente, existe uma boa discussão entre calvinistas e arminianos se a fé é uma obra ou não. Se somos salvos pela fé e não pelas obras, então é importante diferenciar fé de obras, de maneira que a fé do ser humano não pode ser considerada uma obra que ele faz de si mesmo, por si mesmo, tendo mérito, nesse fazer. Então, na fé do homem não existe mérito humano, mas a fé do homem é do homem, não de Deus. De outra forma, a única coisa que seria julgada seria a fé de Deus e não do homem. Mas os homens serão julgados pela sua fé. E onde é que a gente vai ver se a pessoa tem fé ou não? É nas suas obras. Por isso, o juízo pelas obras, tá bom? Mas não é porque a salvação é pelas obras, mas sim porque pelas obras se evidencia ou não a presença da fé. Seja como for, há um profundo sinergismo entre o autor da salvação e os que lhe obedecem. E aí, a esses que obedecem recebem essa salvação. Não existe lógica monergista, calvinista aqui em lugar nenhum, beleza? Só depois lembrando também Hebreus 6, verso 2, coloca o juízo eterno como parte das doutrinas elementares de Cristo, da doutrina de Cristo. Tá bom? Então não vamos gastar muita polêmica, enfim, tentando contrapor salvação pela fé. Quem é salvo pela fé não é julgado, não tem juízo. O juízo eterno é um princípio elementar da doutrina de Cristo, tá bom? E envolve inclusive os cristãos, uma vez que eles serão sim de fato julgados nesse juízo, inclusive com referência às suas obras que vão evidenciar ou não a sua fé, tá bom? E naqueles que tiverem a sua fé de fato comprovada nas suas obras, há o selo da salvação, a comprovação da salvação, e aqueles que negam a Cristo por suas obras, ainda que chamem ele de Senhor e façam milagres no seu nome, vão se perder porque honram a Cristo com os lábios, mas o seu coração está sempre longe do Senhor. Acho que foi Jesus que falou isso, não sei se os calvinistas concordam com isso que Jesus falou, tá bom? Maravilha, pessoal, beleza? E aí a gente chega em Hebreus capítulo 6, verso 4 até o verso 8, e aí é fatality no calvinismo, no monergismo, mas eu não vou nem ler porque vamos gastar muito tempo nesse vídeo aqui, vamos passar para frente. Já li esse texto todo aí em outros vídeos dessa série, então se quiser depois se deleite na destruição do calvinismo acontecendo em Hebreus 6, versos 4 a 8. Os calvinistas naturalmente oferecem exegeses relativistas para, enfim, tirar a força desse tipo de texto da palavra de Deus, mas aí o relativismo mandou um abraço para os calvinistas também, tá bom? Maravilha! E vamos passar para frente, capítulo 7, versos 23 e 24. Olha que sinergismo interessante. Ora, aqueles são feitos sacerdotes sem maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este Jesus, no entanto, pode continuar para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder com eles. Cristo pode salvar totalmente. E ele salva totalmente quem? Quem se achega a Deus por meio dele, vivendo para interceder. Olha, é sinergismo em cima de sinergismo. É Cristo morrendo pelo homem, se tornando o sumo sacerdote, é o homem se achegando a Deus por meio desse sumo sacerdote, é esse sumo sacerdote intercedendo pelo homem para que ele o aceite. E aí você vê o sinergismo acontecendo de forma absolutamente explícita e linda na carta aos Hebreus, não tem monergismo aqui em lugar nenhum, tá bom? Beleza, maravilha. Que mais? Capítulo 9, verso 28. Porque a lei constitui sumo sacerdote homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. A perfeição do Filho de Deus implica o sinergismo. Porque Cristo é perfeito que ele pode salvar, mas respeita quem não quer ser salvo. Se Cristo tivesse um mau caráter, além dele não querer a salvação de todo mundo e mandar pregar o evangelho para todo mundo, tipo o Deus calvinista, é um mau caráter,
ele ainda poderia conduzir a obra da salvação sem o respeito pelas pessoas envolvidas, né, nessa salvação. Mas não, Cristo é o Filho perfeito para sempre, que conduz a obra da salvação que realizou na cruz à sua conclusão final na segunda vinda e nos eventos em torno da segunda vida de forma perfeita, né? Inclusive de forma sinergista. Maravilha. O que mais? Então a gente depois chega ao capítulo 10, verso 19 até o verso 39, e aí a destruição absoluta e completa do calvinismo. Tudo isso aqui, enfim, deixa o calvinismo no absoluto chão, ainda que eles tenham as suas exegeses relativistas para tentar negar a força do texto, mas eu não vou gastar tempo com isso agora, já falei desse texto em outros momentos desta série, tá bom? Aí que mais? Chega no capítulo 11, pela fé fulano de tal fez tal e tal e tal coisa. Pela fé fulano de tal fez tal e tal e tal e tal coisa. O sinergismo absoluto acontecendo aí. Naturalmente existe uma fé em Deus que está pressuposto nesta fé, e por causa dessa fé em Deus, o homem pode fazer inúmeras coisas boas, né? Abel pode oferecer um sacrifício mais excelente do que Caim. Abraão pode sair da sua terra sem partir para onde ia, pela fé receber promessas. Pela fé, Jacó pode lutar com o anjo e vencer. Pela fé, Moisés pode conduzir o povo. Pela fé, os israelitas podem viver a sua vida, mesmo em meio a perseguições e dificuldades, e etc, e etc, e etc. E é isso. É extremamente sinergista, inclusive a própria linguagem da fé é uma linguagem sinergista, conquanto os calvinistas tentem sequestrá-la para torná-la monergista, e aí agora a fé é Deus que dá ao homem, o homem não tem nenhuma participação na sua fé. Então se Deus te deu fé, você acha que tem fé, mas a fé Deus impôs a você por graça irresistível e eleição incondicional. E o outro que não tem fé, não é porque ele não crê, porque ele é um desobediente, porque ele não está nem aí, é porque simplesmente Deus não o ama, e Cristo não morreu por ele, e Deus não deseja a sua salvação. Então para que Deus vai dar essa fé para quem não vai ser salvo? Apesar de toda a polêmica sobre fé evanescente ou fé temporária nos escritos de Calvino, onde aparentemente alguém recebe fé numa primeira instância, uma fé indistinguível da fé dos eleitos, e depois vem a apostatar, e aí perde a salvação ou não perde a salvação? Não, é que essa fé que ele tinha recebido nunca foi fé. E tal, assim, é umas argumentações ridículas, né? E depois esse pessoal quer criticar o adventismo do sétimo dia. Parece que realmente tem gente que não tem espelho em casa, né? Não se olha no espelho, não consegue, enfim, identificar questões básicas e simples em relação às questões de uma forma geral, né? Beleza, aí a gente chega no capítulo 12, e aí se diz que a gente deve olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Tá vendo? Jesus é o autor e consumador da fé, mas você tem que olhar atentamente, cara. O arminianismo não nega que Jesus é o autor e consumador da fé, mas implicado no próprio texto está a ideia que você deve olhar firmemente para ele, considerar atentamente o que ele fez, para que você não se fatigue, não se desmaie na sua alma e venha, no caso, participar de uma experiência de apostasia, né? Olha, Jesus sofreu muito mais que você. Jesus sofreu contra si a ira, o ódio dos pecadores, e você está querendo desanimar o quê? Por sofrimentos menores do que os dele que você tem? Então não abandone, olhe firmemente, atente, considere atentamente Cristo. Então, o fato dele ser autor e consumador da fé não torna a salvação monergista, simplesmente coloca as coisas no seu devido lugar. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós temos fé porque ele nos concedeu graça. E naturalmente a fé que nós temos pela graça também precisa ser nossa, porque de outra forma nós não temos fé em nada, né? Nem em ninguém, apenas Deus impõe uma fé qualquer aí sobre nós para dizer lá para o universo, olha, ele teve fé, viu? E por detrás dos panos ele que colocou a fezinha lá, simplesmente para, enfim, justificar todo um contexto de quem tem fé vai ser salvo, e quem não tem fé, ou seja, quem ele não colocou o componente da fé, justamente vai ser condenado e torturado eternamente no inferno. E adventismo é que é heresia, né? Então tá bom, me engana que eu gosto, viu? Então o que mais? Vamos lá. Capítulo 12, vamos lá, verso 25.
que diz lá a palavra de Deus? Tende cuidado! Não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Então, a lógica sinergista, ela está implícita, inclusive tornando clara a noção de que se você não perseverar, se você não tomar cuidado, se você não se apegar às verdades eternas, se você não manter firme a sua vocação, tudo isso que você participou como vocação celestial, como fé, como graça e etc., não vai valer de nada na sua vida. O que vai haver é o que? É condenação, ok? Porque você não vai escapar se você se desviar daquele que do céu te adverte, beleza? Que mais? Aí, o capítulo 13, verso 5, né? De maneira nenhuma te abandonarei, jamais te deixarei. Então percebe, eu nunca vou abandonar, nunca vou deixar. Linguagem profundamente sinergista, né? Deus está junto da gente, inclusive nas questões da terra, do mundo, da providência, e nunca vai nos deixar. Então há um sinergismo não só em relação às questões espirituais de salvação, mas às questões de vida e prática e etc. Capítulo 13, verso 13. Por isso saiamos, pois, a ele para fora do arraial levando o seu vitupério. Ofereçamos a Deus, verso 15, sacrifício de louvor. Então olha as iniciativas humanas, né? Então vamos sair junto com Cristo. Olha, vamos oferecer a Cristo sacrifício de louvor. Existem coisas que o ser humano pode e deve fazer nessa relação sinergista com Deus, com a salvação. E no final das contas, ora, verso 20 do capítulo 13. O Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Deus fez o quê? Ele trouxe de novo Jesus que morreu de volta à vida. Jesus é o grande pastor, aquele que derramou o sangue da eterna aliança. E esse Deus que assim conduz a Cristo vai nos aperfeiçoar em todo o bem para a gente cumprir a vontade dele. Então, olha o sinergismo acontecendo. Deus faz tudo para que nós possamos fazer algo, né? Fazer o quê? Fazer o bem de acordo com a sua vontade, e Deus opera em nós aquilo que é agradável diante dele por Jesus Cristo, dentro desta lógica e relação sinergista. E no final das contas, capítulo 13, verso 25, que a graça de Jesus seja com todos. Então, eu acho que fica muito claro a gente perceber a absoluta lógica soteriológica sinergista na carta aos Hebreus e não monergista. E a gente defendeu isso sem precisar usar o recurso do capítulo 6, versos 4 a 8, e do capítulo 10, versos 19 a 39, que são os capítulos mais fortes em relação a toda essa lógica e dinâmica sinergista na salvação, que abre possibilidade de apostasia para quem de fato quiser apostatar. Bom, tudo isso impõe sobre a discussão que a gente está fazendo aqui algumas conclusões irrefutáveis. A carta aos Hebreus funciona dentro de uma lógica arminiana sinergista, e aqui está morto, destruído, refutado e acabado o calvinismo. Isso quer dizer que o calvinista vai admitir tudo isso e abandonar as suas convicções heréticas, antibíblicas, etc.? Não. Ele simplesmente vai procurar elementos dentro do texto para justificar as suas questões, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, para querer dizer que Deus vem primeiro, então Deus é que faz tudo isso aí, e não tem atuação humana nenhuma em relação a isso. Ou se existe atuação humana, é uma atuação contextualizada numa graça irresistível. O homem que se apega, que persevera, que aceita, que se mantém, etc., ele não faz isso porque ele faz essas coisas, ele faz isso porque tem uma graça irresistível. Então, Deus obriga esse homem a fazer tudo isso desse jeito. No final das contas, qual que é o objetivo de tudo isso? Simplesmente justificar uma doutrina
específica de predestinação, de soberania divina, na qual, em última instância, Deus não ama todas as pessoas, Cristo não morreu por todas as pessoas, porque eles não querem a salvação de todas as pessoas, porque eles são melhor glorificados com a perdição de alguns no inferno, enquanto seus queridinhos eleitos vão para o céu. Olha que Deus podre e imundo é esse do calvinismo, e são logo os calvinistas que se levantam para chamar a doutrina adventista do juízo investigativo de herética. Olha a doutrina adventista pressuposta em todas as questões aqui. Nós dizemos sim que o ser humano tem depravação total, mas a graça de Deus contrabalanceia esta depravação de forma que o homem tem o seu arbítrio liberto para poder escolher entre o bem e o mal, ser responsável pelo mal e se aprofundar no bem, desenvolvendo seu caráter. Entendemos claramente que a eleição é condicional. Veja, Israel foi eleito, mas um monte de gente dentro de Israel se perdeu, porque não creu, porque murmurou, porque desobedeceu, porque adorou o bezerro de ouro, e um monte dessas coisas. E nós, cristãos, temos o exemplo deles, porque essas coisas foram escritas para a nossa instrução, para que a gente não siga o que eles seguiram, não cobicemos o que eles cobiçaram. A carta aos Hebreus é claramente expiação ilimitada. Cristo morreu por todo o homem pela graça de Deus, diz o capítulo 2. A graça é resistível. Existe gente que foi santificado com o sangue da aliança e profana o sangue da aliança com o qual foi santificado. Aí está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10. E existe toda a noção da apostasia dos santos. Se os santos não fizerem a sua parte, se os santos não se apegarem, não cumprirem, não obedecerem, não perseverarem, não guardarem a sua esperança até o fim, o que resta é a perdição. E em tudo isso está implicado o juízo, porque aí o juízo é que vai determinar quem de fato creu e creu até o fim, de quem creu e apostatou, ou de quem não creu. E quem creu e apostatou e quem não creu vai ser condenado. Quem apostatar vai ter o mesmo destino do que não creu, porque não perseverou crendo, não creu. Ainda que tenha tido uma primeira experiência que lhe trouxe a iluminação do Espírito Santo, provou os poderes do mundo vindouro, foi santificado com o sangue da aliança e etc, 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 mas pela decisão do pecado e da incredulidade decidiu calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e abandonar o caminho de Deus. É a apostasia dos santos. Não existe doutrina de segurança eterna dos santos infiéis descrentes. Existe a segurança eterna daqueles que são santos e se mantêm fé e obediência, esses são salvos com toda certeza. Agora, os demais, só lamento, tá bom, pessoal, que diz que é sola escritura, mas no final demonstra ser sola lógica calvinista, antibíblica, impondo sobre a Bíblia exegeses para fugir das claríssimas colocações da palavra de Deus. Portanto, já no início da minha colocação em relação a todas aquelas críticas contra o entendimento adventista, já está o meu protesto contra a cara de pau de qualquer calvinista que vier aqui criticar o juízo investigativo como herético e defender esse tipo de teologia abominável que está na base do calvinismo.